Boa Vista, capital, banhada por um sol escaldante e uma brisa constante, carrega em seu subsolo um segredo tão antigo quanto a própria terra que a sustenta. No coração da cidade, entre palmeiras altas e avenidas largas, o Museu Integrado de Roraima abriga uma sala pouco frequentada, esquecida até mesmo pelos guias. É nela que repousa, encoberto por um tecido negro de linho grosso, o objeto que se tornou lenda entre os moradores mais antigos. Um espelho que não tem origem conhecida, nem registro de aquisição, e com propriedades que desafiam qualquer explicação racional. Dizem que sua moldura é feita de um metal jamais identificado, frio como morte recente e que jamais se aquece, nem mesmo sob o calor do sol amazônico. Chamado de espelho do sangue tranquilo por antigos pajés que o avistaram em sonhos, esse artefato emite um zumbido quase imperceptível que só as crianças conseguem ouvir. Quem ousou fitá-lo por mais de alguns segundos relata ver coisas que não pertencem a este mundo, florestas que gritam, olhos que flutuam na escuridão, crianças com sorrisos virados ao contrário. Ninguém sabe quando exatamente ele apareceu no museu. Há boatos de que foi retirado de uma caverna nas margens do Rio Branco, onde pescadores encontraram pegadas infantis subindo pelas paredes. Desde então, toda tentativa de estudar sua estrutura termina em falência mental ou suicídio ritualístico. E quanto mais o tempo passa, mais ele parece inquieto. Por fora, é apenas um espelho de 1,70 de altura, com vidros polidos que jamais embaçam, mesmo diante da respiração mais quente. Mas por dentro, dizem que pulsa como carne. Funcionários do museu relatam em sussurros que o pano que cobre sua superfície ondula mesmo em ambientes selados, como se algo respirasse ali, sob o tecido. Um dos vigilantes, Newton Rocha, ex-militar, pediu transferência após 3 meses de plantão noturno. Contou à esposa, com olhos marejados, que viu o reflexo de sua filha morta, com sangue nos lábios, acenando para ele de dentro do espelho. Nunca mais foi visto em Boa Vista. O museu alegou transtorno de estresse, mas os documentos internos sumiram misteriosamente na semana seguinte. Mesmo com alertas não oficiais, turistas e famílias locais
continuam visitando o museu aos finais de semana, alheios à aura maldita da sala oeste. O espelho fica protegido por vidro triplo, dentro de uma redoma climatizada. Mas nenhuma proteção física parece impedir seu alcance psicológico. As crianças são as primeiras a demonstrar fascínio. Elas se aproximam como se fossem atraídas por um imã invisível. Seus olhos brilham, seus passos aceleram, e quando os pais tentam puxá-las, algumas se agarram ao chão em desespero. Já houve casos em que pequenos bateram a cabeça nas paredes, gritando que a moça do espelho queria brincar. Nenhuma câmera de segurança capta tais eventos. Apenas chiados, distorções e imagens congeladas de olhares que não pertencem a ninguém. Foi apenas em 2011 que os primeiros casos começaram a se acumular em silêncio nos arquivos da Polícia Civil de Roraima. 5 crianças desapareceram em um intervalo de 2 meses, todas vistas pela última vez no museu. Nenhuma delas deixou sinais de arrombamento, sequestro ou fuga. Simplesmente evaporaram. A imprensa local chegou a publicar matérias desconexas, mas a maioria foi retirada do ar pouco tempo depois, supostamente por pressão de setores políticos. A única pista em comum era a visita recente ao mesmo setor do museu, sempre às sextas-feiras, pouco antes do fechamento. A última imagem de uma das crianças, Luizinho, 8 anos, mostra ele parado diante do espelho, sorrindo, enquanto seu reflexo inexplicavelmente está com os olhos fechados. Em bairros como Caçari e São Vicente, as famílias começaram a sussurrar o nome Espelho do Demônio. Mas o horror verdadeiro não era a perda, era o retorno. 3 crianças reapareceram semanas depois, andando sozinhas à beira do Rio Branco, descalças, sujas e diferentes. Uma delas, Isabela, de 7 anos, passou a ser chamada de a menininha dos 3 tons de voz, pois falava consigo mesma, com entonações que não coincidiam com a boca que as pronunciava. Seus pais foram encontrados mortos 2 dias depois, com os corações retirados e os olhos costurados com fios de cabelo humano. No espelho do quarto, escrito com sangue, lia-se: "Ela já voltou". E a menina nunca mais foi encontrada. Há uma transformação sutil, quase imperceptível, que começa nos olhos das crianças possuídas. Seus olhares não acompanham mais o movimento dos pais.
Elas deixam de piscar no ritmo humano. Alguns vizinhos juram e os pequenos sussurram em línguas desconhecidas durante o sono, enquanto os pais observam, impotentes, no berço. Uma mãe do bairro Aparecida relatou que sua filha de 5 anos recitou palavras em um idioma morto, documentado apenas em inscrições de cavernas do Monte Roraima, onde xamãs jamais ousam pisar. Médicos chamaram de distúrbio dissociativo, mas os olhares das enfermeiras diziam outra coisa. Medo real, instintivo, ancestral. Foi numa noite de tempestade, em agosto de 2015, que tudo se confirmou. A pequena Milena, de 6 anos, arrastou uma faca de açougue pela casa enquanto os trovões explodiam sobre Boa Vista. As luzes piscavam e, no instante exato de um blackout, ela se postou à beira da cama dos pais. Com um golpe, cortou a garganta do pai e cravou um metal no peito da mãe. A polícia encontrou a menina sentada no chão, cantando uma música indígena que ninguém conseguia identificar, olhando fixamente para o reflexo de si mesma em um espelho do banheiro. Quando lhe perguntaram o porquê, ela respondeu, sorrindo: eles já estavam mortos. Eu só devolvi o que o espelho pediu. Pesquisadores ocultistas que visitavam o museu em segredo acreditam que o espelho é, na verdade, uma peça de invocação, um canal entre dois mundos, alimentado pelo que há de mais puro, a alma de uma criança. Um estudo nunca publicado, feito por um antropólogo da Universidade Federal, mostra inscrições similares às do espelho em pedras encontradas nas margens do lago Caracaraná. O padrão, sempre próximo aos locais de desaparecimento infantil. Mas ninguém ousa publicar esses achados. Todos os que tentaram desapareceram, enlouqueceram ou se suicidaram em banhos de sangue. Há um padrão no ritual. A criança se aproxima, o espelho reage, piscando, vibrando ou simplesmente ficando mais escuro. E então começa a troca. A alma pura é sugada e substituída por uma entidade de origem incerta. Alguns dizem que é um demônio ancestral das selvas, um guardião da floresta profanada. Outros que é o próprio reflexo distorcido da humanidade. De qualquer forma, as marcas ficam nas paredes, nas peles, nos gritos. O que entra no espelho nunca sai ileso, e o que sai nunca mais é apenas
uma criança. O museu permanece aberto, silencioso, limpo, com ar-condicionado impecável. Mas, toda sexta-feira, após as 17 horas, as lâmpadas do corredor que leva à sala do espelho piscam. Os funcionários mais antigos se recusam a entrar lá nesse horário. Um deles, Sebastião Duarte, aposentou-se após presenciar algo impossível: o vidro do espelho embaçando de dentro para fora. Quando se aproximou, ele viu uma sequência de nomes rabiscados no interior, como se arranhados por pequenas unhas. O primeiro nome da lista, o de seu neto, que jamais havia visitado o local. Em outubro de 2023, câmeras captaram algo indescritível: uma sombra em forma de criança atravessando o vidro da redoma, se materializando e caminhando até a parede oposta, onde simplesmente desapareceu. A filmagem viralizou por horas antes de ser misteriosamente deletada, mas quem viu garante: aquela silhueta sorriu. Foi nesse mesmo mês que 3 crianças de Boa Vista desapareceram em bairros distintos, todas em casas com espelhos antigos. As autoridades se calam, os moradores rezam e o espelho permanece lá, imutável, esperando pela próxima alma a ser ceifada em silêncio absoluto.